lá se me ouvem. Vamos ver. Opa! Vamos chegando, vamos chegando. Todos me ouvem? Ah, beleza. É isso, gente. Problemas técnicos. Vamos lá, vou aceitar aqui o Levi de novo. Coisas acontecerem assim. Problema Opa! técnico na hora que tá. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Oh, beleza, Tá me também tô ouvindo te bem aí? ouvindo. Tá tranquilo? Tô te ouvindo bem e tô te vendo também. Eu vou começar de novo, né? Porque a gente quer salvar essa Tá, live, quer ter esse material, então eu vou começar de novo pra gente, enfim, fazer beleza. tudo certinho. E eu queria falar um pouco sobre o projeto, né? A gente começou esse projeto há alguns anos, né? Essa turma saiu de uma escola de teatro e esse projeto foi contemplado no edital que se chama Vai. E a gente tinha uma série de apresentações. A gente fez a primeira apresentação e aí veio a pandemia e a gente não conseguiu dar seguimento, né, às outras apresentações e a gente teve que, enfim, finalizar esse projeto em casa, né? E a gente viu como alternativa a criação de um conteúdo audiovisual, né, que se baseia nos temas que o espetáculo aborda. E aí veio essa ideia, né, da gente propor lives para conversar com pessoas que de fato são envolvidas nesses movimentos, nesses temas que a gente aborda nesse espetáculo. E que nessa conversa isso agregue o nosso trabalho, agregue a nossa pesquisa, mas também que a gente possa, enfim, como uma moeda de troca também, trazer esse tipo de conteúdo para todo mundo e que as pessoas evoluam, né? Enfim, a gente sai melhor do que entrou, né? Depois de uma conversa dessa. Então, eu queria falar um pouco sobre o Levi Kaique. O cara é engenheiro civil, palestrante, cyberativista, nascido na comunidade e logo cedo iniciou sua carreira na militância negra e LGBT. Kaique, fala um pouco sobre você. Desculpa, só antes de você falar sobre você, queria me apresentar também. Eu me chamo Iago Medeiros, sou ator e músico do coletivo Sementes. E é isso, Levi, fala um pouco sobre você. Bom, eu sou Levi Kaique Ferreira, tenho 26 anos, é, minha formação é na área de engenharia civil, mas eu tenho envolvimento com a militância na área de educação já há um bom tempo, né? Sempre envolvido com questão política dentro da escola pública, também dentro da comunidade. Eu sempre vi a comunidade com esse florescer de cultura aqui, né? E as pessoas sempre trazendo, sempre olhavam para a comunidade com um olhar muito assistencialista e muito eu gosto de horizontalizar as coisas, né? E as pessoas vinham com esse olhar mais verticalizado de trazer a cultura para cá e não de fomentar a cultura que já tinha aqui, porque aqui dentro da comunidade tem muita cultura, tem o pessoal do funk, do rap, né? Uhum. Da poesia, né? Isso aqui é muito forte dentro da comunidade. E aí, junto com um amigo, eu fundei um coletivo, Encruzilhada Cidade Dalva, em que a gente basicamente fomenta a cultura dentro da comunidade, a gente fundou um sarau, toda segunda, quarta-feira do mês tem esse sarau que o pessoal vai lá, se apresenta, e canta, dança, e conversa, né, e ouve outras coisas, isso foi crescendo e se tornou parte da nossa vida, né? A gente só está parado agora por causa do coronavírus. A comunidade é em Campinas, na região do São Quirino, para quem está perguntando sobre a comunidade. E a gente tem esse Certo. sarau aqui, o sarau da Dalva, e tá rolando. Vai fazer 5 anos que a gente tem esse sarau.
E tá acontecendo, assim, a gente inclusive tem gravado um documentário sobre o Sarau, a gente tá pensando em fazer esse documentário circular, porque ficou bem legal a produção desse Ah, documentário que sobre a massa. história, né, do Sarau e tudo mais. Então, é isso, meu envolvimento começou aí, e aí veio a questão do coronavírus, né, eu saí do meu trabalho, aí eu comecei a produzir para a internet e acabou dando super certo, deu no que deu, e eu vim parar aqui. É isso. Ah, que maravilha. Levi, então, para gente começar um pouco esse bate-papo, essa conversa, enfim, um dos temas que permeiam sempre a nossa pesquisa, né, é o lance da criminalização da música e principalmente do funk, né, e como isso se reflete numa violência assim desenfreada nas comunidades, né. Então eu queria saber de você como você vê e você enxerga essa criminalização da música preta e periférica ao longo dos anos. Isso não é uma coisa nova, né? Toda a nossa cultura já era criminalizada desde o início, desde que os brancos tiveram contato com a nossa cultura, eles passaram a demonizar ela de alguma forma. Essa questão da criminalização, inclusive, a gente tem ali durante o período da escravidão e mesmo no pós-escravidão a gente teve essa tentativa de criminalização. Até 1890 ainda tinha no Código Penal a criminalização do funk, da capoeira, do rap. A gente tem casos recentes de tentativas de criminalizar o funk, com projetos de lei recentes tentando criminalizar o funk. A gente já teve rapper tendo show parado em 97, se eu não me engano. A polícia parou o show do Planet Hemp porque dizia que era apologia às drogas e tudo mais. Então a gente tem uma tentativa de associar a nossa cultura à criminalidade, de demonizar quando é relacionado a religiões, né? As religiões afro são sempre demonizadas, e a gente tem esse distanciamento, a não ser que os brancos comecem a gostar disso. Então, a gente teve a criminalização do samba no começo do século passado, mas quando o samba passou a agradar a branquitude, né, ele passou a adentrar todos os espaços, todo mundo começou a gostar. E a mesma coisa com o funk. Eu lembro do começo do funk, né, quando teve o boom do funk ostentação e tudo mais, que era muito comum as pessoas falarem mal do funk e falarem que funk é coisa de bandido, funk é isso, funk é aquilo. E hoje ele é um pouco mais bem aceito, né, pelas pessoas, digamos assim, Uhum. é, porque a branquitude passou a se interessar por ele. Né? Então acontece muito isso de demonizar na origem, e quando a branquitude tem interesse, isso passa a ter mais prestígio social. Então, isso, e ainda, né, a gente tem casos recentes de pessoas aí na internet que se sentem confortáveis em falar que funk não é música, e das Uhum. centenas e centenas de justificativas para isso. E essa tentativa de associar a criminalidade é o que torna mais perigoso, porque a partir do momento que você associa a criminalidade, você associa a drogas, e a gente vive, né, nessa guerra às drogas, você tenta justificar toda essa violência para com as pessoas que estão praticando dessa cultura, e a gente vê diversas coisas acontecendo aí ao redor do Brasil, né? Sim. Levi, falando um pouco sobre isso ainda, né? Porque é inegável que funk é cultura, sim, né? Por mais que venha que venham essas vozes tentar silenciar isso, né? Mas que o funk é cultura, sim, e que ele é importante para uma comunidade, para um país, para as pessoas, né? Então eu queria saber de você também, como você acha que o funk, né? O movimento do funk como cultura e forma de expressão, né, ser importante para essas comunidades, para esses jovens. Primeiro a gente tem a questão do expressar cultural da comunidade, e o funk ele vem muito na parada da denúncia também, né? O funk sempre foi um expressar de denúncia do que acontece na comunidade, e as pessoas confundem isso com apologia. Acho que travou de novo. Será que travou? Eita, Tá me será? ouvindo? Tem muito essa questão da denúncia,
que a musicalidade traz, a poesia do funk traz, tem muita a questão do expressar cultural dessas pessoas na comunidade, tem a questão também do lazer, né, dessas pessoas se unirem para se divertirem e produzirem. Agora eu não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Peraí. Não, também não estou te ouvindo. Nossa, de novo. Peraí. Vocês estão ouvindo eu ou o Iago? Peraí. Porque eu não estou ouvindo ele. Eles estão me ouvindo. Tá normal os dois? Eu não tô te ouvindo. Que estranho. Vamos ver. Dá um tempo ele dá uma travada, né? Não. Peraí. Que louco, né? Deve ser alguma coisa do Instagram, gente, porque a gente já começou essa live de novo, e aí a gente começa e de repente para e a gente para de ouvir. Será que tá esquentando o celular do Iago? Será que se eu sair e entrar de novo, eu vou fazer o teste? Eu vou mandar uma mensagem para ele aqui. Deve ter uma banda mais reduzida, né? E aí, minha gente, todos me ouvem? Será que já tem alguém? Opa, entrou. Todos me ouvem? Todos me ouvindo? Opa, maravilha. Todos me ouvem. Beleza. Agora vai. Vamos lá. Vamos esperar o Levi entrar. Opa, entrou aqui. Vamos lá, Levi tá entrando. E aí? Levi, você me ouve? Agora eu te ouço. Ave Maria, é com emoção, né? É com emoção. A gente quer com emoção. Tá certo. Levi, vamos fazer o seguinte, a gente volta de onde a gente parou, né? Tá, Eu beleza. posso reformular aqui a pergunta, fazer de novo a pergunta? Tá, e beleza. aí a gente volta de onde a gente parou. O que eu tinha perguntado era como você
como você acha que o funk como cultura e como forma de expressão pode ser importante para uma comunidade e para esses jovens que lá residem, né? A gente tem em diversas dimensões, né? Primeiro que o funk é cultura, é lazer, né? A música e o expressar cultural e a comunidade precisa de um lazer e os bailes são também uma forma de lazer dessa galera. Segundo, que é uma expressão, é um expressar cultural e a gente fomentar expressar cultural é extremamente importante. A gente ter a Uhum. cultura envolvida na nossa existência é uma coisa extremamente importante e a cultura salva, a cultura emancipa de diversas formas, principalmente falando de um ritmo musical, de um estilo de música que foi feito e foi criado com bases em denunciar e retratar a realidade da comunidade, né? Você vê que o funk alcançando vários espaços, pessoas como o Condzilla, que até uma série na Netflix conseguiu colocar, junto com outros jovens do funk, e mostrando a realidade da comunidade, fazendo com que as pessoas conheçam essa realidade de diversas formas, uma vez que a gente tem uma visão extremamente preconceituosa da comunidade, né? Então a gente mostrar como exatamente isso funciona é muito importante. Então eu acho que fomentar essa cultura, esse envolvimento com a cultura é muito importante para esses jovens, tanto na questão de ascensão educacional, ascensão financeira, cultural. Eu acho que é importante em vários sentidos nesse aspecto. Sim. E ainda falando sobre que, né, e sobre a sua importância, né, eu acho que enfim, esses movimentos que a gente vem vendo, né, todos os dias, de muita violência, de muita arbitrariedade, né, de muito descaso, né, com essas pessoas, comunidade que vivem lá, o genocídio do jovem preto vem acontecendo todos os dias, né? E essa intervenção, sempre truculenta e desproporcional, né, da polícia, vem se tornando cada vez mais frequente, né? Ver que esse tipo de abordagem polícia, como você vê que, como é que eu posso dizer, como você vê que essa abordagem funciona, e quais os problemas dela funcionar assim, né? Dessa polícia que só entra na comunidade para deixar corpo no chão, para maltratar, para ser cruel, enfim, como você vê a ação da polícia no meio disso tudo? Eu tenho eu tenho uma crítica muito grande à Polícia Militar enquanto instituição, porque ela foi criada para proteger propriedade privada e para proteger brancos. A origem da Polícia Militar é uma origem racista. Ela foi criada para proteger a propriedade privada de brancos, das pessoas, principalmente dos povos escravizados e dos ex-escravizados aqui do Brasil, quando eles conseguiram a liberdade, né? Então, a polícia, ela é uma instituição, em essência, racista. A gente tem casos e mais casos que comprovam isso. A gente vê aí que em 2019, 2018, se eu não me engano, saiu um levantamento que mostrava que 75% das mortes feitas pela polícia eram de pessoas pretas. Mais de 5 mil pessoas mortas, e 75% desse número eram pessoas pretas. Então, a polícia militar tem um viés extremamente racista, um racismo institucional muito grande que está ali dentro. E travou de novo, será? Opa, de novo? Iago? Eita, te Não, ouvi. tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu tô te Tô ouvindo, te mas a ouvindo, só a imagem sua tá imagem. travada. A sua imagem eu tô te ouvindo. Agora saiu o áudio de novo. Não, voltou, peraí, acho que voltou. Fala alguma Voltou? coisa aí. Voltou? E eu tô te Voltou. ouvindo, só que sua imagem tá travada. Beleza. Continua. Tá travando, mas vamos lá.
Então a gente tem uma polícia. Um exemplo que eu posso dar aqui de Campinas Sim. mesmo. Em 2013 vazou uma nota da Polícia Militar aqui de Campinas que dizia que era para a polícia priorizar abordagens em pessoas negras e com capuz em uma certa região aqui, no bairro Taquaral, que é um bairro mais elitizado, a partir de horário X até o outro horário. Quando vazou isso, né, foi claro, todo mundo começou a criticar, e aí o capitão da polícia falou que foi só um erro de comunicação, nada aconteceu, nada foi feito. E a gente sabe que esse erro de comunicação, que acredito que só o vazamento é o erro, porque o restante é comum dentro da corporação da polícia. É extremamente comum essa visão de criminalização do preto, e aí se utiliza dessa chamada guerra às drogas para efetivar isso, e aí se associa as drogas ao funk para poder justificar invasões aos bailes, né, dessa forma extremamente violenta. A gente vê o que aconteceu no baile da 17, por exemplo, Uhum. foi um total desastre. Mesmo que a intenção fosse realmente adentrar dentro da comunidade, apreender drogas e tudo mais, aquilo ali foi coisa de amador. Ou amador ou alguém com intenção genocida, com intenção realmente de matar. Não tem como a gente falar que a polícia adentrar um baile daquela forma, com aquela quantidade de pessoas, sem preparo nenhum, daquele jeito, seja algo de uma corporação que é treinada para poder fazer abordagens. Então, ou a intenção foi realmente fazer o que eles fizeram e fazer com que pessoas morressem, né? E como a gente sabe que ou eles são extremamente despreparados, não tem outra alternativa. Então, acredito que a gente precisa urgente desmilitarizar a polícia. A gente precisa urgente fazer com que a polícia entenda que o objetivo é proteger os cidadãos, né? E proteger os cidadãos, inclusive os cidadãos de comunidade, os cidadãos pretos. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer porque isso faz tudo parte de um projeto que se beneficia dessas ações policiais e toda essa corrupção que está tudo envolvido. Então, é muito complicado quando a gente vê tudo isso acontecendo e são exemplos e mais exemplos, dia após dia, de coisas acontecendo desse tipo. Criança sendo assassinada pela polícia e aí essa tal bala perdida só encontra corpos pretos. A gente só vê bala Sim. perdida encontrando corpos pretos, que são as maiorias, né? Então aí a gente tem a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. E a maioria dessas pessoas que estão sendo mortas são as pessoas pretas e pessoas da periferia e da comunidade. E você vê você já tocou no assunto do baile da 17, né? Que acho que foi esse caso que essa semana ela só existe por conta do massacre de Paraisópolis, né? Enfim, porque foi sim um massacre, né? É o que você fala, né? A polícia ou ela só pode ser muito despreparada ou só pode ser muito mal intencionada e querer entrar na comunidade mesmo para enfim, para assassinar e para matar, né? Porque é uma ação completamente descabida, né? São 9 mortos. E então, mas você falou, você tocou num ponto que é muito interessante, que eu acho que é legal da gente falar também, que é sobre a chamada guerra, né, das drogas, contra as drogas, e que está totalmente ligada a essa violência também, né, que atravessa as Sim. comunidades todos os dias. E eu queria também que você falasse um pouco sobre necropolítica, né, e esse poder social, né, político, de ditar como as pessoas devem viver e outras devem morrer, né? E como você enxerga isso, né? Esse lance da necropolítica com essa chamada guerra contra as drogas e como você faz uma relação entre as duas, né? A gente está na chamada guerra às drogas há mais de 40 anos e as drogas estão vencendo de lavada, né? Eu acho Sim, que mesmo que se o objetivo do nosso Estado fosse realmente acabar com as drogas, já teria que trocar a abordagem, a forma de fazer isso há muito tempo, porque a gente está vendo que não está acontecendo. A gente tem como exemplo Portugal e outros países que descriminalizaram o consumo de drogas e pararam de tratar o usuário enquanto criminoso e sim enquanto uma pessoa que precisa de um tratamento, e o consumo de drogas caiu.
né? Enquanto o resto do mundo aumentou o consumo de cocaína, Portugal teve uma diminuição no uso de cocaína porque eles trocaram a forma de combater tudo isso. Mas isso está inteiramente ligado com a gestão pública que a gente tem, que se beneficia de tudo isso, né? A gente tem essa questão da necropolítica, é a forma como o Estado negligencia propositadamente algumas regiões e alguns povos, algumas populações, né? E os deixa à morte mesmo, definitivamente à morte. A gente tem os números que a gente tem são números de guerra, números de morte dentro da comunidade, da população preta, são números de guerra. E a gente tem um Estado que não se movimenta para fazer nada nesse sentido. Saiu o mapa da violência agora em agosto, dos últimos 10 anos, e a gente vê claramente que a violência contra pessoas negras tem aumentado, enquanto a violência contra pessoas brancas tem diminuído. Isso no feminicídio, isso em assassinatos, isso em diversos fatores. Enquanto aumenta 10, 11, 12% a morte de pessoas negras, diminui 10, 11, 12% para pessoas brancas. Se isso não mostra claramente um viés racista da existência do nosso país, não sei o que mais vai mostrar. E mesmo assim a gente não tem uma tentativa por parte da grande maioria dos nossos políticos, da classe política, de políticas afirmativas que melhorem, né, e tratem essa situação com a devida responsabilidade que deve ser tratada. Então, isso é um projeto, né? A gente tem um governo estadual que a parte da plataforma dele de assumir no Rio de Janeiro, por exemplo, é falar que a partir do meu mandato a polícia vai mirar na cabecinha e matar, né? Quando tem acontecido, é parte de um projeto. É um projeto que subjuga essas populações e deixa elas em situações insalubres, e isso, além de, né, diminuir os investimentos públicos nesses setores, né? A gente tem saúde, educação, tudo isso em níveis muito baixos para as populações, e obviamente que a gente sabe que o resultado disso tudo é a morte, o resultado disso tudo é o falecimento da existência humana natural nessas regiões. Mas o Estado promove isso de forma consciente. Para mim, eu acredito que seja de forma consciente que é promovido esse genocídio da população preta. Então, não se faz nada com relação ao consumo de drogas no Brasil, nada que eu digo de forma efetiva, de forma a querer realmente diminuir isso, porque é lucrativo para diversos setores de pessoas na política ligadas a isso. Então a gente tem amigo de deputado com um helicóptero cheio de cocaína, né? A gente tem pessoas que frequentam a casa do presidente que foram pegas com centenas de armas dentro de suas casas e apartamentos. Essas pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Essas pessoas estão ganhando dinheiro em cima da morte da população preta, e criminalizar as drogas da forma como é feito faz parte desse projeto. Nossa, Levi, é isso, assim, né? E é impressionante como esse gráfico, né? Ele sempre só cresce, mostrando que o número da população preta vem morrendo, né? Levi, eu queria te perguntar se você está me vendo bem. Tô sim. Você está travado para mim, mas eu estou te ouvindo. Espero que, enfim, para todo mundo, Tá. você esteja se mexendo. Mas, então, eu acho que a gente chega agora, né? A gente vai afunilando, né? Vai tratando desses temas. E eu acho que, assim, essa semana ela vem para propor isso mesmo, né? Acho que esse projeto que a gente está propondo na nossa página, né? Ele vem com esse viés mesmo, né? A gente começou a falar sobre a criminalização da música, e aí como isso vai afunilando para o tema do espetáculo, né? Que a gente, enfim, que é o tema que deu origem a essa semana específica, no caso, e outras semanas virão, e a gente vai falar sobre outros temas também, né? E vai receber outras pessoas também. E eu acho que agora a gente chega num ponto que é o ponto que você já até falou, né? Que é o Baile da 17. Né? O Baile da 17, o massacre, né, do Baile da 17, ele ainda segue sem respostas. Né? Segue sem respostas no que diz respeito
aos policiais envolvidos nesse caso, né? Eles não foram julgados ainda, né? Enfim, nada foi feito, né? E muito por causa desse plano que você fala, né? Esse plano do Estado, né? Então, assim, nada aconteceu, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse mapa da violência também, né? Que esse gráfico, enfim, só aumenta e só cai nas costas e só mata a população preta, né? E como você vê, né, essa falta de respostas, né? Essa falta de respostas no que diz respeito a esse caso do Baile da 17, né, do massacre do Baile da 17, como em outros casos também, né, que o Estado age matando, que a polícia entra matando e que nada acontece. Bom, eu separei alguns dados, alguns números aqui, né, do mapa da violência, porque eu acho que é importante mesmo a Maravilha. gente falar sobre isso. Ele foi Importantíssimo. divulgado no dia 27, foi divulgado no dia 27 de agosto, e para quem não sabe, o Atlas da Violência ele é um documento que traça o perfil das mortes ligadas a crime aqui no Brasil. E aí esse último é referente à década de 2008 a 2018. Né? E aí os números não são tão diferentes quanto os números que foram revelados da última vez. Né? Ele só escancara mais ainda como a gente está vivendo em uma situação de racismo aqui no Brasil e como os corpos negros estão cada vez mais alvos dos assassinatos e desses crimes por aqui. Então a gente teve os casos de homicídio de pessoas negras, né, de pretos e pardos aqui no Brasil, aumentaram em 11,5% na última década. E nesse mesmo período, a taxa de assassinato e homicídios de pessoas não negras, né, no caso pessoas brancas, teve uma queda de 12,9%. Então a gente tem, enquanto os homicídios de pessoas pretas têm aumentado, homicídios de pessoas brancas têm diminuído. Para cada pessoa branca assassinada até o ano de 2018, a gente teve 2,7 pessoas negras assassinadas. Né? Então, são 75% das vítimas de homicídio são pessoas pretas. Esses números são muito altos e a gente precisava de acender um alerta, uma política pública a ser efetivada a partir desses dados. Né? E a gente tem, enquanto a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes foi de 13,9 para pessoas brancas, a de negro foi de 38,8. Né? Então, a violência contra pessoas negras só tem aumentado. E isso ainda, quando a gente chega para falar de mulheres negras, por exemplo, isso ainda vai mostrando novos dados. Né? Então, a violência contra mulheres negras aumentou 12,4%, né? O feminicídio, e contra mulheres brancas diminuiu 11,7%. Então, é muito importante quando a gente fala a gente fala que o Brasil é um país violento e tudo que envolve isso, mas a gente precisa olhar esses dados com melhor clareza, porque só falar que o Brasil é violento, que tem muito homicídio, muito assassinato, não expressa a realidade que a gente está vivendo hoje, que é a violência contra pessoas negras está aumentando e a violência contra pessoas brancas está diminuindo. Então isso mostra que existe um viés racial no que está acontecendo no Brasil. E por isso as políticas públicas devem ser voltadas a essa discussão com viés racial também. Só que o que acontece? A gente tem uma classe política que é majoritariamente branca. A gente tem uma classe política que é majoritariamente branca, mais velha. Né? A gente está começando a renovar os nossos deputados e tudo mais, com uma classe de pessoas mais novas, e a gente está em época de eleição, então é muito importante que a gente pense não só em votar em pessoas progressistas, mas votar em pessoas pretas que têm esse pensamento, porque até agora pouquíssimo tem se feito por parte da classe política com relação à violência que tem sofrido a população negra. Então, o que acontece em bailes punks pelo Brasil, como aconteceu no baile da 17, é só um reflexo disso, de como a polícia enxerga os corpos negros com esse desdém e como essa criminalização do funk já existe, mesmo que não exista no papel, não está na justiça, mas a criminalização do funk existe. As pessoas estão morrendo em comunidades, as pessoas, quando estão em baile funk, elas são alvo da polícia. Renan da Penha foi preso, foi condenado
simplesmente por ser um DJ de funk na comunidade e associaram ele à criminalidade. A origem dessa criminalização do funk social vem também da forma como a mídia retratava as violências que aconteciam, né? Associavam as violências que aconteciam à proximidade com o baile funk, à proximidade com a comunidade, sem nenhum tato ao retratar isso, né? A gente vê. E a gente tem um judiciário que também é extremamente racista. A gente não pode negar isso, que inclusive recentemente a gente teve uma juíza condenando um homem negro em função de sua raça, né? E a gente está em 2020 e pessoas se sentem confortáveis de fazer algo como isso. Então é muito violento e é muito urgente o que a gente precisa falar sobre isso, porque a gente vê o que aconteceu nos Estados Unidos com violência policial, com George Floyd e todo o estopim, né, da discussão racial que aconteceu, e isso foi carregado para todo mundo. E naquela mesma semana, 2 dias antes, um jovem, uma criança, tinha sido assassinada dentro de casa por policiais. Né? Então, a gente tem diariamente dezenas de George Floyd sendo assassinados aqui no Brasil. E a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Mas, infelizmente, né, a população ainda não está acordada para tudo isso que está acontecendo. Afinal, acontece na comunidade. Né? Todo jovem preto de comunidade, se a gente fala sobre a polícia, todo jovem preto de comunidade tem a sua opinião contrária à polícia, porque vive isso na pele. Né? As formas como a polícia nos aborda na rua é com olhar já como se nós fôssemos criminosos. Né? A polícia já foi abordada pela polícia e a polícia, aonde está a droga? Não tô com droga. Tem passagem pela polícia? Não, mas tem certeza? Se tem passagem pela polícia, assim, está mentindo para mim. Já assume que nós somos criminosos, já assume, e é isso. E aí a gente não tem como reagir. Né? Qualquer coisa que a gente pode fazer aí leva à nossa morte, e aí depois vem a impunidade, vem a instituição se protegendo, porque a gente tem um massacre do baile da 17, né? 9 pessoas foram mortas e nada aconteceu até hoje, porque a instituição se protege, o Estado protege e defende essas pessoas, né? Então é muito complicado a gente falar sobre isso e sem falar da urgência que é discutir esses temas e trazer políticas públicas. Assim, eu vou sempre falar disso. A gente precisa de políticas públicas voltadas à população negra, voltadas a esse pensamento racial desses homicídios, desse genocídio que a polícia tem promovido aqui no Brasil. Políticas públicas. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai conseguir resolver esse problema. Sim, e nossa, muito, muito importante essa sua fala e muito, muito potente, né? Porque a gente vê esses casos se repetindo todos os dias, né? E a gente vê a ação do Estado, né? A ação da polícia, a ação do judiciário, como ela vem agindo. Por exemplo, né? Uma mãe perdeu a guarda do seu filho a partir do momento que ela falou que ela é de matriz africana, né? Então, a partir desse momento, né, as coisas tomam um outro valor, né, para essas pessoas que estão no poder. Né? A gente vive num cenário onde as mesmas pessoas fazem a mesma política todos os anos, né? Os mesmos velhos, brancos, engravatados. Então, assim, enquanto a gente não pensar realmente em novas políticas públicas, né, para que isso melhore, massacres como esses do Baile da 17 vão ser cada vez mais recorrentes e a gente não vai acabar com esse gráfico nunca, né? Isso vai se repetir sempre. Levi, eu queria que você falasse um pouco agora. A gente já passou assim pelos temas, né, que permeiam o espetáculo. Enfim, eu acho que foi uma conversa maravilhosa, assim. Eu acho que esse mesmo é o intuito dessa live, né? E da gente trocar enfim, se conversar, se ouvir, né? E aí, eu sei que você tem um curso, né? Um curso que fala sobre branquitude, é isso? Sim.
E Aí, eu queria que você falasse um pouco enfim, você falasse, se você quiser falar ainda sobre o outro tema que a gente estava abordando, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o seu curso também. porque eu acredito que tudo isso tá ligado ao Estado e a essa forma como o Estado faz de fazer as pessoas não terem interesse pela política, né? Então, isso passa também pela forma como o Estado, o tempo todo, as pessoas pretas de comunidade, a tentativa do Estado é de fazer com que a gente não tenha interesse pela política. A gente teve um avanço recente muito bom, que é dos partidos políticos terem que dar o mesmo dinheiro que eles dão para pessoas brancas, né? Tem que ter essa equidade no valor para as campanhas, isso é muito importante. E a gente precisa que as pessoas pretas e pessoas de comunidades tenham interesse político e elas sejam apoiadas pela comunidade, elas alcancem o debate público, para que a gente consiga trazer uma educação que tenha um pensamento mais crítico com relação ao racismo. Enquanto a discussão racial no Brasil não for a discussão principal, a gente não vai conseguir mudar essas coisas. A gente tem que parar de discutir racismo como um puxadinho, como um assunto derivado de alguma outra coisa. Tem que ser o debate principal do Brasil, até porque nós temos uma maioridade de pessoas negras e o Brasil, ele vive em racismo pleno e vive as consequências de tudo que foi promovido na escravidão e no pós-escravidão, pelo Estado. A Constituição de 37 era declaradamente racista, né, que falava sobre promover um estudo eugênico nas escolas e tudo mais. E eu sempre vi a educação como ferramenta de transformação. E a ideia do curso vem a partir do pensamento de que a gente precisa fazer com que os brancos se racializem. Eles precisam se entender como grupo, né? Porque a branquitude, ela tem o costume de apontar o dedo para as especificidades, mas ela não se entende como grupo. Então, você é o negro, você é a mulher, você é o LGBT, eu sou o normal, nada. Não, você é um homem branco, você é a mulher branca, e o fato de você ser branco tem impactos na vida de outros grupos, de outras coisas. Então, o pensando a branquitude é justamente isso. A gente trazer esse pensamento, racializar o branco, colocar o branco enquanto parte de um grupo e como esse grupo impacta na existência de outros grupos. Então, é um curso que é muito indicado para pessoas brancas, mas também indicado para pessoas pretas, porque muitas pessoas pretas ainda desconhecem a origem, ainda desconhecem muito das discussões que a gente precisa promover. Durante o curso, uma coisa que acontece é muita gente não sabe o que é eugenia. E a gente fala sobre eugenia, a gente fala sobre tudo isso. Muita gente desconhece o que aconteceu, o que foi a eugenia aqui no país. E tudo mais. Então, a ideia do curso é essa, de racializar o branco, pensar a branquitude e parar de pensar o racismo somente pela negritude, né? Parar de pensar o racismo somente do lado de cá e começar a falar, cara, a branquitude precisa discutir o racismo. É importante que eles tenham centralidade nesse debate também, que eles falem sobre isso, que eles promovam mudanças, porque senão a gente nunca vai resolver. Eu, negro, sei que o racismo é ruim e me atinge e me afeta durante todos os dias. Os brancos não sabem, então a gente precisa racializar os brancos e fazer eles entenderem o que foi o Brasil e qual que é o processo até a gente chegar até aqui. Então a ideia do curso é essa. Vai abrir uma nova turma, acho que na próxima semana a gente abre a turma 5 do curso, em parceria com o Pretitudes, e lá no Pretitudes tem vários outros cursos. Tem o Pensando a Negritude também, que a gente fala sobre nossos heróis, nossas pessoas históricas, todo o processo até a gente chegar aqui. Aí tem curso sobre feminismo negro, tem curso para criação de crianças antirracistas com o pessoal do Criando Crianças Pretas. Então tem bastante curso lá, baratinho, aproveitar aí que está de quarentena e aprender, cara. Acho que a educação é ferramenta de transformação. Então, é mais nesse sentido mesmo. Nossa, maravilha. Por favor, procurem o curso do Levi. Enfim, é maravilhoso que existam iniciativas como essa, como a sua, né, que proponham cursos como esses, que a gente possa discutir a nossa existência, né, porque eu acho que é uma discussão sobre a nossa existência, né, e assim a gente evolui como comunidade, né. Levi,
Eu vi que perguntaram ali qual que era a religião de matriz africana, que eu tinha falado, que a mãe perdeu a guarda do filho, ela era do candomblé, e só para responder. E, Levi, eu vi uma pergunta aqui que o pessoal mandou, muito interessante, queria fazê-la para você. Qual que é o papel das vozes mais ativas da comunidade? Assim, para você, que papel é esse dessas vozes? Eu acho que é o papel da gente começar a fomentar a iniciativa política dentro das comunidades e a gente representar essas comunidades da forma que ela precisa ser representada. Principalmente, a gente tem, por parte das elites um olhar muito diferente do que é a comunidade. Eu percebi isso quando eu estava fazendo parte desses projetos e para trazer, né, e para fomentar a cultura dentro da comunidade. E teve uma coisa que aconteceu que me marcou muito. Eles estavam falando sobre trazer o cinema para a comunidade, né, aqui na onde eu moro. Ah, vamos levar um cineminha lá para eles. Aí a gente leva pipoca. Talvez eles nunca tenham comido pipoca. Eu falei, não, peraí. O que vocês pensam que é a comunidade, né? Uhum. Por que funcionam as coisas. E aí é uma discussão sobre qual filme levar e sempre enviar. Ah, acho que esse filme aqui eles não vão entender muito bem. Não, vão entender bem sim. A galera da comunidade vai entender esse filme bem sim, né? Então tem essa parada que é um olhar muito preconceituoso e discriminatório com relação à comunidade. Então acho que essas vozes elas servem para representar a gente da forma como a gente realmente é. E é muito importante e que surjam cada vez mais lideranças e representações dentro da comunidade para que elas alcancem o mundo e representem a gente nos debates, porque só tem branco falando sobre nós e é necessário que a gente assuma a narrativa. O controle de narrativa é muito importante. Acho que o Iago ficou mudo, hein? De novo. Ficou mudo o Iago. Ah, eu vi o Igor falando aqui para falar do Retalho. O Retalho é meu site de cultura pop. Gente, para quem não conhece, eu também tenho um site de cultura pop. A gente fala de cinema, séries e tudo mais. Quem quiser conhecer é www.oretalho.com. Ah, o Iago ficou mudo de novo. Eu já falei do retalho, gente. O que mais que vocês querem saber do retalho? A gente faz crítica de cinema, aí tem crítica de filme, crítica de livro. O que mais que tem lá? Tem notícias, novidades. É bem legal o site, vocês vão gostar. Aí tem nas redes sociais, @o retalho. Acho que falta, assim, principalmente do futebol. Principalmente do pessoal do futebol, eu acho que falta um engajamento maior. É, e eu fiquei muito feliz com o posicionamento do Neymar, né? Depois fiquei muito triste com o que aconteceu, com esse pós, né? Mas eu acho que muito do posicionamento dele vem de bastante de influência das amizades que ele tem com o pessoal da NBA, da amizade que ele tem com o Lewis Hamilton, que é um cara que sempre se posiciona. Então, você vê, né? Uma coisa vai puxando a outra e vai influenciando as pessoas. Então, eu acho que é muito importante esse engajamento, sim, das pessoas com relação dos artistas e principalmente futebol, cara. Acho que é muito importante a galera começar a se posicionar de forma mais ativa na luta antirracista. Eu vou respondendo a perguntas aqui enquanto o Iago não volta, já que vocês estão me vendo e me ouvindo. Pode mandar pergunta aí que eu vou respondendo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar. Falta muito, cara, do futebol.
se posicionou contra o racismo. Dizer que é importante ele falar na luta antirracista não tem nada a ver com apoiar todos os posicionamentos do Neymar na vida. Na minha comunidade a gente tem, né, tem dois coletivos. Tem o Encruzilhadas da Dalva, que é esse que tem o sarau, né, o sarau da Dalva, e a gente tem o Minha Gente Também que o objetivo dele é levar discussões sérias nas escolas. Então a gente geralmente fala sobre religiões de matriz africana, a gente leva debates sobre saúde mental de pessoas pretas, a gente leva debates sobre representatividade no cinema, na mídia, né? Tudo isso a partir do coletivo A Minha Gente Também que sou eu e um outro amigo, e a gente ajuda também eles fazerem articulações políticas, né? A gente tenta ajudar eles a formarem o Grêmio Estudantil e tudo mais. Então é uma tentativa de tornar esses jovens ativos na vida política, e desde a juventude, desde da escola, né? Então eles formam lá no Grêmio os estudantis na escola pública, a gente debate vários temas, feminismo, racismo e tudo mais. Eu acho que isso é importante. Então a gente tem esses dois trabalhos aí, o trabalho cultural com Encruzilhadas da Dalva, e o trabalho educacional que é com a Minha Gente Também O curso tá no meu Instagram. E tá no Instagram do @pretitudes, que eles sempre estão passando os outros cursos lá. Eu dou aula só nesse curso, mas tem outros cursos lá no Pretitudes que vocês podem procurar. E o preço... Oi, estão me ouvindo? Todos me ouvem? Todos me ouvem? Beleza. Vamos lá, vou chamar aqui o Levi. Levi está entrando. Rapaz! E aí? Parece que tem um tempo limite, né? Tava bom demais para ser verdade, né? Tava dando certo naquelas ainda. Mas aí, enfim, teve uma hora que não deu. Levi, eu não estava te ouvindo, né? Quando eu encerrei, eu não estava te ouvindo mais. Mas aí, enfim, o pessoal falou para encerrar e tal. E aí, eu não sei se eu te cortei, né? Então, se eu tiver te cortado... Não, acho que não. Mas, enfim, você pode concluir o raciocínio que você estava tendo. Eu estava respondendo a pergunta do pessoal, qual que eram os projetos na comunidade. Acho que eu respondi tudo, né? Não sei se chegou todo mundo ouviu tudo aí. Mas o pessoal mandou pergunta e eu respondi. Beleza. Parece que tem uma pergunta que ficou faltando. Qual que é a pergunta, gente? Eu ia falar dos preços. Os preços variam entre 35 e 55 reais. Tá? Tem curso de 35, tem curso de 50, tem curso de 55. A grande maioria dos cursos tem 3 a 5 professores. Vai abrir a próxima turma só noturno, mas aí tem certificado. As aulas ficam gravadas para quem quiser acessar depois, não precisa assistir ao vivo. Tem a ementa e tudo, bem legal. E aí tem vários cursos. Aí vocês acessam lá @pretitudes aqui no Instagram, que tem todos os cursos. Eu participo só de um, que é o Pensando a Branquitude, que essa semana provavelmente eu já anuncio aí a turma 5 e aí o pessoal fica sabendo. Certo. A gente vai deixar o link aqui também, tá? Na nossa página, para as pessoas poderem acessar, né? E eu acho que tem uma outra pergunta. Alguém perguntou como acabar com a cultura do ditado. Não se discute religião, política e futebol, sendo que isso reverbera em tudo. Discutindo. Eu acho isso. que discutindo. É isso. Promovendo essas discussões, e sempre que alguém usar esse ditado, você fala:
Assim, futebol eu concordo, acho que você não vai ficar discutindo por causa de Acho, futebol. acho desnecessário Mas também, mas tudo bem. Mas política se discute sim. Esse Com ditado de que não se certeza. discute política, a política faz parte da nossa existência, gente. Se você não está discutindo política, alguém está discutindo por você. E esse é o problema. Quem está discutindo por nós são homens brancos, velhos, heterossexuais, lá, conservadores da bancada do BBB, da bala do boi e do. Até esqueci do É, outro, mas enfim, essa bancada aí que está discutindo a política por você. Então, se você está satisfeito com a política do jeito que está sendo feito, continua não discutindo. Mas eu tenho certeza que você não está sim. satisfeito, então discuta a política. E a questão de discutir ou não religião, eu acho que entra no sentido de o Estado é laico. A gente, eu acho que você não tem que tentar impor a sua religião para nenhuma pessoa, Sim. mas conversar com as pessoas sobre religião, acho que a gente tem que tirar da mente essa ideia da discussão como algo ruim, negativo, né? A gente sempre fala discussão, a gente já imagina uma briga, alguma coisa, não. Discussão é isso que a gente está promovendo aqui, a gente está conversando, está promovendo uma discussão sobre determinado tema, e eu acho que é extremamente válido. A gente cai num erro também muito perigoso, né, de se achar que se faz política de 4 em 4 anos, né? E Sim, a exatamente. gente se esquece das pequenas políticas, né? De que uma ida à Paris isso é política também, né? Como você trata as pessoas, isso é política também. Então a forma como Sim. você se relaciona com o mundo, isso é política também, né? Então acho que quanto mais a Sem falar gente que ah, Sem falar que as pessoas, essa parada de achar que só faz política de 4 em 4 anos, né? Tem uma parada que é, eu não votei no Bolsonaro, então, né, não é minha culpa. Eu acho, as pessoas esquecem do papel do cidadão de cobrar, né? De cobrar que as coisas sejam feitas. E se você não votar no Bolsonaro, principalmente, você faz parte da oposição que vai fazer com que ele faça, que ele trabalhe da forma que agrade a população ou não, né? Acho que tem várias outras questões aí que estão envolvidas nisso. Não é só você votar em alguém e deixar que a pessoa faça tudo. Não é bem isso. A gente precisa discutir política, é muito importante para que sim. outras pessoas não discutam por nós e acaba acontecendo isso aí que está acontecendo. Levi, que a gente abriu a outra live, né? Enfim, com vários problemas técnicos que a gente teve pelo caminho, mas enfim, foi um papo maravilhoso. Eu acho que a gente poderia passar horas e horas aqui, né? E abrindo várias e várias lives, né? Parece que está querendo boicotar a gente, mas a gente abre outra. Mas eu É acho que a gente isso. fala sobre essa política e como fazer política, né? É isso. E como fazer política e ela não deve ser feita somente de 4 em 4 anos, né? Eu queria que você falasse para a gente, assim, que você desse a sua opinião, claro. Que cenário é esse de melhora, né? Quais são as ações, que lugares, sociedade a gente precisa acessar para que essas coisas melhorem? Deu uma travada aqui. Agora vai. Deu uma travada, mas deu para entender a pergunta. Eu acho que o cenário, eu acho que o que aconteceu nos últimos meses, né, o que vem acontecendo é Entendeu? que, é, entendi Travou? sim. Eu acho que a Deu gente para está entender? discutindo, e eu acho que isso é importante. A gente está falando sobre racismo, e acho que está tendo um impacto muito maior do que tinha antes. As pessoas estão conversando, estão falando sobre o racismo. E eu acho que esse é o primeiro passo, a gente falar sobre o problema para depois a gente ver como a gente consegue resolver o problema. Então, esse é o cenário. Eu acho que o próximo passo agora é a gente colocar a gente preta na política, aproveitar essas próximas eleições e resistir colocando o povo preto na política para que a gente comece a caminhar a passos mais largos do que a gente vinha caminhando nos últimos tempos. Então, se atentar, né, nessas próximas eleições a candidaturas pretas, de pessoas que tenham como plataforma política a população preta e
todas as adjacências, porque eu acho que esse é o momento da gente conseguir fazer isso, da gente conseguir colocar pessoas pretas em destaque para poder a gente discutir essas coisas com seriedade e tomar o domínio da narrativa, né, e sair dessas imagens de controle que as pessoas têm com relação à negritude, com relação à comunidade, com relação ao funk, porque se a gente tiver uma bancada preta no Congresso, esses tipos de projeto de criminalização do funk não vão passar, não vão passar. A gente consegue efetivamente promover mudanças na discussão com relação à criminalização das drogas, a guerra às drogas, e, consequentemente, a gente discute essas questões de violência, que a gente falou aí do Atlas da Violência e tudo mais. Então, eu acho que é importante ninguém mais fala disso, ninguém mais fala de racismo, não adianta nada, a gente volta pro problema de antes. Então, vamos aproveitar que a gente está falando de racismo, vamos colocar a gente preta aí no Congresso, vamos eleger prefeito preto, mulher preta de vereador, vamos já fazer um ensaio para a próxima eleição para a gente encher a bancada de deputados de gente preta falando sobre nós e promovendo políticas públicas direcionadas a nós. Negócio da Magazine Luiza. Iago tá me ouvindo? Acho que o Iago não tá me ouvindo. Tá me ouvindo? De novo. Pode seguir? Tá. Então eu vou falar sobre a Magazine Luiza que perguntaram. Eu acho que é bom, isso políticas afirmativas internas das empresas, é muito importante que a gente saia da passividade e espere que em equity, né? Se a gente for esperar que a população preta tenha o mesmo espaço de oportunidade que as pessoas brancas no Brasil, a gente vai levar mais 100, mais 150 anos. Então é necessário políticas afirmativas, ativas, de promoção da discussão e inclusão de pessoas negras dentro das empresas, dentro de vários aspectos. Então achei legal o que a Magazine Luiza fez. Acho que outras empresas deveriam seguir esse exemplo do que ela fez e eu acho que é importante a gente ter políticas afirmativas de empresas mais ativas nesse sentido. Tem mais alguma pergunta? Pode mandar. Mas assim, também, tipo, não fez mais que obrigação também, né, gente? Não é aquela parada, tipo, oh meu Deus, Magazine Luiza, né? Muito tempo. E aí, essa galera que tá reclamando é complicado, né? Porque a gente teve uma foto que viralizou há uns tempos atrás do grupo de trainees do Itaú, né, Unibanco, e só tinha branco. E a galera não se incomodou com isso, a galera branca. E agora está incomodada com essa política de reparação do Magazine Luiza. O Magazine Luiza ele não está impedindo que brancos entrem na empresa. Eles perceberam que a maioria dos funcionários em cargos, em posições de liderança, não são negros e eles tomaram uma atitude. Foi simplesmente assim. O edital, né, esse programa de trainee, ele não é um programa de trainee que exclui brancos. Não, ele é um programa de trainee feito para negros para reparar um problema interno da empresa. É como se, sei lá, você é um diretor de um filme, você quer fazer um filme sobre o Nelson Mandela, você vai lá e contrata um ator negro para poder representar o Nelson Mandela. A Magazine Luiza está contratando pessoas negras para resolver um problema que ela identificou dentro da empresa dela. E aí, né, as manchetes de jornais
são sensacionalistas e falam como se estivesse excluindo brancos do processo seletivo. Na realidade, não é isso. Acho que o poder da narrativa é importante por isso também. Como você vê a onda de pessoas que estão se reconhecendo negra, fala um pouco da importância disso. Eu acho muito importante, muita gente, inclusive, vem no meu perfil e fala que fica muito feliz porque se entende como pessoa negra. Durante muito tempo, essa questão da miscigenação, né, e a negação da negritude fez parte da população brasileira, em vários aspectos. E é importante essa galera estar se reconhecendo, porque a gente precisa que essa galera se reconheça enquanto negra e se junte a nós nessa luta, né? E você se entender como pessoa negra faz parte desse processo e é muito importante para todo mundo. Só tem que tomar cuidado com a afroconveniência também, né? Que tem uma galera aí branca querendo, né? Recentemente teve a moça da Polícia Federal que fez blackface para poder fraudar cotas. É inacreditável. Ela se pintou de uma mulher negra para fraudar as cotas, conseguiu e depois descobriram tudo e ela pediu demissão da Polícia Federal. Tem mais perguntas? Opa! Tem mais perguntas, gente? Pode mandar que eu vou respondendo para vocês. Não dá para saber se é avanço ou não na luta antirracista. Sabe por quê? A gente só vai saber o resultado disso mais para frente. Por quê? Às vezes pode acontecer, todo mundo tá falando de racismo, tudo mais, pipipipopopó, e não dá em nada. Não tem como eu observar um fenômeno enquanto ele está acontecendo. Eu estou otimista para que sim, que exista avanço dada toda essa discussão e tudo que aconteceu. Mas não tem como eu afirmar com toda certeza, porque às vezes pode ser uma coisa momentânea e a gente tem que saber os efeitos, como que vai resultar de todo esse debate racial. Então, eu acho que é algo que está acontecendo, é um fenômeno que está acontecendo e nós estamos observando com otimismo para que exista um avanço aí na luta antirracista. Mas eu não consigo afirmar se tem uma mudança ou não. Eu acho importante que a galera está discutindo. E é um bom primeiro passo, mas é só o primeiro passo. Então a gente precisa de analisar com o tempo os resultados ou não, porque também tem o efeito slash, né, o efeito contrário, né? Como o conservadorismo, como a branquitude vai reagir a tudo isso, né? Como que isso vai voltar para a gente? Porque tem todo esse conservadorismo, né, esse fascismo, essa política bolsonarista, como que isso vai se reagir a tudo isso que a gente está fazendo agora? Então é importante analisar essas duas coisas antes de afirmar que tem um avanço na luta. Sim, sim, exatamente. Acho que é o momento da gente começar a falar mesmo e divulgar e discutir esses assuntos e aproveitar que está todo mundo interessado pelo tema e falar sobre ele de forma efetiva, assim. É um momento importante. A gente está no meio do fenômeno e a gente tem que se aproveitar disso. Mandar outra pergunta? Um beijo para Emily. A minha sobrinha chama Emily também. Direto ela aparece no meu stories. Ela aparece no meu story sempre e ela chama a Emily também. Emily Sofia. Deixa eu avisar pro Iago aqui. Que o Iago não tá ouvindo. Bom, quem quiser mandar pergunta, pode mandar. Pessoal que quiser mandar pergunta, pode mandar. Aproveita e carrega um pouquinho e aí o Iago cai. Acho que não tem mais perguntas, né? Ou tem? Peraí. Imagina. Bom, gente, eu vou encerrando aqui então, porque tá. Quem quiser entrar em contato pode me chamar no privado, a gente conversa. No meu perfil tem várias informações com relação à discussão racial.
E o perfil aqui também tem várias informações sobre tudo isso que a gente está discutindo e acompanhar aqui o pessoal do coletivo Sementes e tudo mais. Tchau, tchau, galera. Até mais.